Então, estamos gravando. A tela está visível para vocês? Os slides? Ótimo. Então, o tópico desse pedaço inicial do curso é externalidades, como a gente definiu a aula passada. E para iniciar o curso, o que a gente fez? Nós utilizamos como ponto de partida a referência básica que a gente tem em economia, que é o mercado competitivo. O que é o mercado competitivo? Para ele existir, essas condições aqui têm que ser verdadeiras. Eu tenho que ter direitos de propriedades completos. Por quê? Porque o mercado é baseado na troca de direitos de propriedade. Não é verdade? A gente faz isso via compra e venda. Eu preciso ter informação completa para o mercado competitivo existir. E essa informação tem que estar disponível. Quando a gente diz informação completa, a gente diz não somente informação sobre todas as características de um bem ou serviço, mas essas informações estão dispostas a todos no mercado, tanto compradores como vendedores. Os custos de transação têm que ser zero ou negligenciáveis. A entrada nesse mercado é livre, tá? As firmas e consumidores são tomadores de preço, às vezes isso aparece como firmas e consumidores são atomísticos, querendo dizer que nenhuma delas tem a habilidade de influenciar preços. E o produto é homogêneo, tá? Então, a gente está supondo inicialmente esse conjunto de condições aqui, e quando esse conjunto de condições é verdadeira, a gente tem o primeiro teorema do bem-estar em economia. O primeiro teorema do bem-estar em economia diz o seguinte: quando existe um mercado competitivo, a alocação dos bens, a produção e a distribuição desses bens para os consumidores, para a sociedade em geral, é feita de forma eficiente, né? Eficiência em economia a gente define como Pareto, eficiência de Pareto, ou ótimo de Pareto. O que é isso? Quando a gente tem uma situação eficiente, por exemplo, no consumo, não é possível melhorar o bem-estar de algum indivíduo sem piorar o bem-estar de outro indivíduo. Imagina a seguinte situação, a situação oposta, né? Imagina que eu esteja numa situação onde seja possível melhorar o bem-estar de alguém sem prejudicar ninguém mais. Então, esse ponto de partida tem que ser ineficiente, não é verdade? Porque eu tenho uma possibilidade de melhorar o bem-estar da sociedade sem nenhum sacrifício. Significa que eu estou desperdiçando recursos. Mas quando eu estou naquela situação onde não existe desperdício de recursos, do ponto de vista do consumo, é impossível melhorar o bem-estar de alguém sem diminuir o bem-estar de outra pessoa. É aquela metáfora do cobertor curto que a gente usou na aula passada. Do ponto de vista da produção, quando a gente tem o ótimo de Pareto, é impossível produzir mais de um bem sem sacrificar a produção de outro bem. Mais uma vez, é uma indicação de eficiência. E lembra, né? Quando a gente fala de eficiência de Pareto ou ótimo de Pareto, a gente não está dizendo absolutamente nada sobre justiça social ou sobre equidade. Nós estamos concentrando na eficiência, né? E isso às vezes é confundido com uma certa postura arrogante da disciplina. Na verdade, eu vejo de outra forma, é uma postura mais humilde da disciplina. Nós temos alguma coisa para dizer sobre eficiência, mas cabe à sociedade dizer o que é justo, o que é ótimo, né? E então, quando aquelas condições existem para o mercado em concorrência perfeita, nós temos um mercado competitivo, e esse mercado competitivo, via preços, ele aloca recursos de uma forma eficiente, tá? Em princípio, um planejador social poderia fazer isso, um planejador central, né? O planejador central pegaria todos os recursos disponíveis, converteria insumos em produtos e distribuiria a produção de forma que não há nenhum desperdício na produção e não é possível melhorar o bem-estar de alguém sem diminuir o de outra pessoa. Só que isso demandaria uma quantidade de informação gigantesca, né? Isso pressupõe que o planejador central ou que o comitê central
conhece todas as preferências dos indivíduos, as tecnologias de produção e tudo mais. O mercado competitivo dispensa essa suposição. No mercado competitivo, os indivíduos, cada um está simplesmente querendo maximizar o seu bem-estar e cada firma está simplesmente querendo maximizar o seu lucro. Quando eles fazem isso e a competição é muito forte, eu não posso, como produtor, dar bobeira e produzir com desperdícios, porque o meu vizinho vai entender que eu estou tendo um desperdício. Imagina, com milhões de pessoas produzindo, alguém vai entender qual que é a melhor forma de produzir sem desperdícios. Essa pessoa vai ter um custo mais baixo e eu, com um custo mais alto, não vou conseguir vender meu produto. Porque eu sou tomador de preço e aí enfim, eu vou perder dinheiro, vou acabar saindo do mercado. E do ponto de vista do consumidor, o consumidor simplesmente quer maximizar o seu bem-estar. O consumidor vai comparar o benefício que aquele bem traz para ele ou para ela com o custo, é o preço que tem que ser pago, e vai consumir se o benefício for maior que o custo. Não vai haver desperdício no sentido de que um indivíduo vai consumir alguma coisa que custa mais para a sociedade do que ela beneficia aquele indivíduo que está consumindo aquela coisa, né? Então, isso é percebido como uma coisa boa. Nós estamos fazendo o melhor uso dos recursos. Esse é o primeiro teorema do bem-estar em economia. Quando aquelas condições existem, a gente também tem um segundo teorema do bem-estar em economia. O segundo teorema do bem-estar em economia, a intuição por trás dele é o seguinte: suponha que o mercado tenha chegado numa distribuição de bens que a gente, por algum motivo, não gosta. Tá? Talvez o rei tenha tudo, o povo não tenha mais nada e a gente não goste disso. A gente precisa jogar o mercado fora? O segundo teorema do bem-estar diz: não, a gente não precisa jogar o mercado fora. O que a gente precisa fazer é redistribuir as dotações iniciais na população, na sociedade, e deixar o mercado fazer os bens e serviços fluírem para quem coloca mais valor naqueles bens e serviços. Tá? Então, qualquer distribuição de utilidade entre os indivíduos pode ser atingida via mercado, desde que a gente distribua a riqueza ou a dotação inicial antes que o mercado comece a operar. Esses dois teoremas são muito poderosos e eles dão a base da ideia de laissez-faire, né, de um estado menor possível. O primeiro teorema é nada mais do que a mão invisível do Adam Smith. E eles dizem basicamente o seguinte: o mercado faz o melhor que pode ser feito. Então, se eu tiver alguma intervenção no mercado, melhorar eu não vou poder. Possivelmente vou piorar as coisas, em termos de distribuição e produção e alocação de bens e serviços. Isso é um fato, tá? Com aquelas condições isso acontece. O que está em disputa, do ponto de vista tipicamente ideológico, é a aceitação daqueles princípios. Algumas pessoas vão dizer: eu acredito que a maioria dos mercados se encaixa de forma próxima daquelas suposições, então deixa o mercado fluir. Outras pessoas vão dizer o seguinte: muitos mercados estão muito distantes daquelas suposições iniciais. Então, a gente precisa de ter algum tipo de política pública ou de intervenção, ou até mesmo de criação de um outro mercado que sane as dificuldades de um primeiro mercado. Tá? É isso que frequentemente aparece no debate. A veracidade ou a aplicabilidade daquelas suposições iniciais. E aí depois nós definimos as externalidades. Uma externalidade existe quando as ações de um indivíduo ou de uma firma diretamente afetam ou o lucro de outra firma ou o bem-estar de outro indivíduo, e além disso não existe nenhuma compensação por isso e não existe nenhuma autorização para que essa externalidade, essa ação tenha ocorrido no começo. Tá? E a gente falou de alguns exemplos clássicos, né? Por exemplo, quando a gente pensa em poluição, a gente pode ter uma ação de uma firma que negativamente afeta o lucro de outra firma. Uma firma polui o rio, outra firma faz uso do rio para pescar peixe, por exemplo. Então, as ações de uma firma diretamente afetam o lucro de outra firma
e não existe nenhuma compensação ou autorização. É o que eu estou chamando aqui de o exemplo produção de externalidade. Um outro cenário é uma firma toma uma ação, uma decisão no seu processo de produção, ela gera poluição e isso afeta o consumo. Por exemplo, a mesma firma que polui o rio, ela afeta o consumo de moradores da região que usam o rio para nadar, por exemplo, para alguma atividade de lazer. Tá? Então, aí são as ações de uma firma que negativamente diretamente afetam o bem-estar de um indivíduo ou de indivíduos. A gente pode ter o consumo, decisões de consumo afetando a produção. Eu, por exemplo, moro numa casa, a casa tem um sistema de esgoto, os rejeitos da minha casa são jogados no rio sem tratamento. Aqui, as ações de um indivíduo diretamente afetam, por exemplo, o lucro de alguma firma que tem que captar água do rio para poder usar no processo de produção. Ela vai captar água do rio, vai ter que limpar a água primeiro, possivelmente, para aquela água passar nas máquinas dela, equipamentos, tudo mais. E isso vai aumentar o custo dela, vai diminuir o lucro. E a gente pode ter também uma externalidade onde a ação de um indivíduo afeta o bem-estar de outro indivíduo. Um indivíduo na praia está tomando, enfim, está consumindo um refrigerante ou uma água de coco, o que for, e aí no final joga a latinha de refrigerante na praia ou joga o coco no chão. Isso vai afetar negativamente a experiência de outros indivíduos que estão consumindo os serviços da praia. Tá? Eu dei aqui exemplos de externalidades negativas, mas a gente pode ter externalidades positivas também. Nós falamos de 2 exemplos, né? Uma família que decide vacinar os seus filhos, ela não somente está beneficiando a ela mesma, né? Mas também outras famílias, porque aquela criança vacinada não vai espalhar uma doença. Tá? O outro exemplo que a gente deu é de uma fazenda que produz abelha, produz mel, que é vizinha de uma outra fazenda que produz frutas. Uma fazenda ajuda a outra. Tá? As abelhas polinizam o pomar, e então o produtor de abelhas aumenta o lucro do pomar, e o pomar também aumenta o lucro do produtor de abelhas e de mel, porque ele dá acesso a flores e néctar. Então, tá bom. Esses são exemplos de externalidades, e a gente falou na aula passada, né, que no caso de externalidades, a gente vai ter um problema de eficiência, e esse problema de eficiência tem tudo a ver com direitos de propriedade. Por enquanto, vamos só definir as externalidades e depois a gente vai explorando isso um pouco melhor. Nós vamos olhar para o exemplo da poluição de uma outra ótica também, que é a ótica dos bens públicos. E a gente vai ver que os dois caem na mesma coisa, que é direito de propriedade mal definidos. Tá? Vocês vão me ouvir falar muito de direito de propriedade nessa disciplina, porque isso é muito importante para a forma que o economista olha problemas ambientais. E aí a gente parou aqui. Nós estávamos definindo uma externalidade pecuniária. Essa foi uma confusão que existiu na profissão inicialmente, mas já é resolvida há bastante tempo. Uma externalidade pecuniária existe quando as ações de um indivíduo ou de uma firma indiretamente afetam o bem-estar de outro indivíduo ou o lucro de outra firma através de preços. Então, as minhas ações, seja eu um consumidor ou uma firma, elas vão afetar outros indivíduos ou firmas, mas não diretamente, indiretamente via preços. Esse tipo de externalidades existe na maioria dos mercados. E eles não são um problema para a gente do ponto de vista de eficiência. Eles podem ser um problema do ponto de vista distributivo, mas em termos de uso de recursos, eles não são um problema de eficiência para a gente. E é por isso que a gente não vai se preocupar com eles aqui. Toda vez que a gente falar de uma externalidade, a gente vai simplesmente usar o termo externalidade, mas a gente quer falar externalidade tecnológica, a menos que eu seja bem explícito e diga, eu estou falando aqui de uma externalidade pecuniária. Tá bom, eu fiz uma afirmação aqui. Eu disse que a externalidade tecnológica ela tem um impacto sobre a eficiência, mas a externalidade pecuniária não tem.
Vamos tentar entender por que isso é verdade. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Vou compartilhar com vocês uma lousa eletrônica. Vocês conseguem ver a minha lousa eletrônica? Enquanto ainda não. Ainda não. Vocês não estão vendo esse desenhozinho que eu fiz aqui. Então, eu vou tentar mais uma vez. Bom, não está funcionando, eu vou tentar uma outra alternativa aqui. Agora vocês conseguem ver? Bom, essa alternativa vai ser um pouco tosca, mas eu vou tentar. Vamos lá. Eu vou começar aqui com um conceito bem conhecido em economia, que é o conceito de fronteira de possibilidade de produção. Então, ele é assim. Vamos lá. Hoje não está sendo um bom dia de compartilhamento. Vamos tentar de novo. Então, eu vou tentar fazer um gráfico aqui
de forma completamente descoordenada, mas vamos lá, é por isso que eu não sou um artista, eu decidi virar um economista. Então vamos supor que vamos pensar num conceito bem típico aqui em economia. Suponha que uma economia produza dois bens. Ela produz, por exemplo, um bem Y, que pode ser, sei lá, pode ser trigo, e ela produz um bem X, que pode ser, vamos supor, suco de uva. Tá? A fronteira de possibilidade de produção, ela dá para a gente o máximo de trigo e de suco de uva que essa economia pode produzir. Então, por exemplo, esse ponto aqui é possível de produzir, mas esse ponto não está na fronteira de possibilidade de produção porque ele é ineficiente. Ineficiente em que sentido? Olha para isso daqui. Se eu tiver produzido inicialmente nesse ponto A, é possível produzir mais do bem Y sem sacrificar a produção do bem X. É verdade? Então, esse ponto A não pode ser eficiente. É também possível produzir mais do bem X sem sacrificar a produção do bem Y. Agora, ao longo dessa curva aqui côncava, eu estou numa situação onde não é possível produzir mais de um bem sem sacrificar a produção de outro bem. Então, por exemplo, se eu estiver produzindo nesse ponto B aqui, eu posso, então minha produção inicial é essa aqui, de Y. Então é o YB. Minha produção inicial de X é XB. Eu posso decidir produzir mais de Y. Eu posso produzir, por exemplo, decidir que eu quero produzir nesse meu país a quantidade YC. Mas se eu produzir a quantidade YC, partindo do ponto B, eu necessariamente vou ter que diminuir a produção de X. Se eu quiser produzir YC, o máximo que eu vou produzir de X é XC, que é menos do que XB. Tá? Então, essa curva aqui de fora é a curva de eficiência do ponto de vista da produção. E o mercado vai garantir, a gente falou sobre isso, eu estou falando bem do ponto de vista intuitivo. Se vocês quiserem ver um pouco mais de detalhes, tem alguns bons livros. O livro que eu estou usando como referência aqui é o livro de teoria microeconômica do Mascoléu. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, essa é uma boa referência. Existem vários outros livros de microeconomia que vão falar sobre isso também. Tá? Mas o ponto aqui é, essa curva côncava aqui, ela me diz o que é possível produzir da forma mais eficiente possível. Eu adoraria, por exemplo, produzir nesse ponto D aqui, ó, essa combinação de X e Y. Mas a fronteira de possibilidade de produção está me dizendo o seguinte, com os recursos que eu tenho na sociedade, é impossível eu produzir o ponto D. Tá? Ele não é factível. Outra coisa que vai ser importante para a gente aqui. Então, eu tenho uma economia que produz os bens X e Y. E o valor da produção nessa economia vai ser igual ao preço de X vezes a quantidade de X que é produzida, mais o preço de Y vezes a quantidade de Y que é produzida. Tá?
Legal. Eu poderia reescrever isso daqui da seguinte forma. Eu poderia relacionar a produção ao valor da seguinte forma. Y é igual a V sobre PY menos PX sobre PY vezes X. Então, dessa forma, eu estou relacionando a quantidade de Y e de X para um dado valor de produção. E como o preço de Y e o preço de X são constantes, e eu estou fixando o valor em um dado nível, então as variáveis ficam só X e Y. Isso descreve uma reta. Tá? Ao longo dessa reta aqui, eu estou combinando produção de X e de Y com um dado valor V. Tá? Pode ser um valor V0, por exemplo. Se o valor aumentar para V1, essa linha se desloca para cá. Tá? Então, à medida que a gente anda para a direita, aqui o valor da produção aumenta. E outra coisa importante para a gente é esse ângulo aqui, ó, essa inclinação. A tangente desse ângulo, o valor absoluto dela, é Px sobre Py. Ou seja, o valor absoluto dessa tangente aqui é o preço relativo de x e de y. Tá bom? Essas são coisas que vão ser importantes para a gente. O que a gente tem no mercado competitivo? E, mais uma vez, eu vou recomendar que vocês usem o Mascoléu para olhar com mais atenção. No mercado competitivo, eu vou ter uma fronteira de possibilidade de produção e eu vou ter firmas maximizando o lucro. Então, todas elas fazendo isso, elas vão acabar aumentando o valor da produção e elas vão acabar produzindo uma certa quantidade que maximiza o valor da produção. Ou seja, eu vou estar, o intuito de maximizar o lucro vai me levar a uma produção que é eficiente. Tá legal? Então, essa aqui é uma revisão bem rapidinha de conceitos de micro. Eu sei que algumas pessoas aqui não viram isso antes. Essa é um conceito rapidinho. Uma revisão rápida. Tá ótimo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Suponha que eu adore consumir suco de uva. Tá? Então, o que acontece? Tem um mercado inicial aqui, várias pessoas que também gostam de consumir suco de uva. E então, isso aqui, por exemplo, isso aqui é o preço de suco de uva. Vamos chamar o suco de uva de X. Então, esse aqui é o preço de X. E isso aqui é a quantidade de X por unidade de tempo. Vocês já viram esse gráfico em algum lugar, em vários lugares. Essa aqui é a demanda por suco de uva. E essa aqui é a oferta. Tá? No mercado competitivo, essa aqui é a oferta de suco de uva. Por trás dessas curvas aqui tem milhões de consumidores e milhões de produtores. Tá? E a gente viu que eles discordam fundamentalmente. Né? O consumidor vai consumir mais se o preço baixar. Mas se o preço baixar, o produtor vai produzir menos. Eles concordam no que a gente chama de equilíbrio de mercado. Aqui no equilíbrio de mercado, a produção é X, vamos chamar de X0, e o preço de X é PX0. Tá? Beleza. Aí olha o que está acontecendo. Suponha que alguém de uma universidade de liderança mundial descobre que suco de uva, estou falando de suco de uva tinto aqui, ele ajuda a baixar seu colesterol. Tá? Eu gosto muito de suco de uva.
O que vai acontecer com esse mercado quando essa pesquisa é divulgada? Quando o mundo inteiro fica sabendo que suco de uva é bom para a saúde do coração. O que vai acontecer é que essa demanda vai se deslocar para a direita. Então ela vai virar, vamos chamar isso aqui de D0, de D1, aquela ali é D0. E olha o que vai acontecer. Ela vai se deslocar para a direita, porque as pessoas vão procurar mais suco de uva. Os produtores vão ver aquela procura aumentando. Como é que eles vão entender isso? Que quando a procura aumenta, o preço vai começar a subir. Então, a produção de suco de uva vai aumentar para X1 e o preço do suco de uva vai subir para PX1. Olha o que está acontecendo aqui. As ações de outros indivíduos, quando eles procuram mais suco de uva, afetam o meu bem-estar. Por quê? Eu comprava suco de uva antes a um preço PX0, mas agora o preço da suco de uva subiu para PX1, eu vou estar numa situação pior. Ou eu vou consumir menos suco de uva, ou eu vou consumir menos de outras coisas, ou eu vou consumir menos dos dois. Tá? De suco de uva e de trigo, por exemplo, se essa economia só tiver trigo e suco de uva. Essa é uma externalidade pecuniária. As ações de indivíduos que deslocaram a demanda para a direita indiretamente afetam o meu bem-estar via preços, via o aumento de preços nesse exemplo. Agora, a gente disse que isso não é um problema para a gente. Por quê? Do ponto de vista de eficiência. Isso não é um problema porque, olha o que aconteceu. Então, inicialmente, eu tenho aqui minha... Espera aí, deixa eu fazer de uma forma um pouquinho mais acentuada para facilitar a minha vida. Então, eu tenho minha possibilidades, a fronteira de possibilidades de produção inicial. Isso aqui é Y, isso aqui é X. E, inicialmente, quando o X0 estava sendo produzido, o preço de X era PX0. Tá? O preço de Y, a gente está supondo que ele não mudou. Ele está sempre igual. Tá? Vou colocar uma barrinha aqui para dizer que ele é constante. A gente viu que o valor da produção vai ser maximizado nesse mercado competitivo e ele é representado por uma linha assim. Tá? Vamos chamar isso aqui de V0. Que é o valor da produção V0. E aí, a produção acontecia aqui. Esse ponto aqui, ó, corresponde ao X0, daquele gráfico ali da esquerda. Tá? A demanda total e a oferta do total em equilíbrio produzem X0 e os consumidores consomem X0. É isso daqui. Agora, olha o que aconteceu. Quando as pessoas tiveram essa informação nova de que suco de uva é uma coisa boa, o preço de X subiu. E a gente viu o quê? O ângulo dessa curva aqui, a tangente desse ângulo, o valor absoluto era PX0 dividido por PY. Agora, o que aconteceu é que o preço de X aumentou. Então, esse ângulo aqui vai ficar mais inclinado, né? Vai ficar mais íngreme. E aí, olha o que aconteceu. As firmas vão, mais uma vez, maximizar o lucro delas, isso vai maximizar o valor de produção, mas agora com novos preços. E essa razão PX0 para PY vai aumentar. Eu vou ter uma situação como essa daqui agora. Meu Deus, minha tentativa de fazer uma linha deu nisso aí. Vamos lá. Ótimo, perfeito.
Uma reta perfeita. Então, olha o que aconteceu agora. Esse ângulo aqui aumentou, a tangente desse ângulo, o valor absoluto da tangente desse ângulo, agora é px1 sobre py. E a produção de x agora vai ser x1, que veio lá daquele mercado em equilíbrio ali do lado esquerdo. Olha o que aconteceu. Do ponto de vista de eficiência, nós não temos problema nenhum. Não é verdade? Nós continuamos na fronteira de possibilidade de produção. Você pode dizer, poxa, mas o Ari Aster gosta muito de suco de uva e agora a situação dele piorou, porque, enfim, antes ele comprava um preço mais baixo. É verdade. Então a gente não está dizendo nada sobre equidade ou enfim, ou justiça, não tem nenhum conceito desse daqui. A gente está falando de eficiência apenas. Do ponto de vista de eficiência, nada aconteceu. E isso, na verdade, acontece todos os dias. As ações de produtores e consumidores afetam outros indivíduos e firmas via preço todo dia. Mas o nosso foco aqui é em eficiência, então a gente não tem um problema. Tá? Mais uma vez, não é porque equidade não importa para a gente, justiça não importa, mas a gente entende que esses problemas têm que ser resolvidos em outra esfera. Tá? O mercado não resolve esse problema. Essa é uma crítica injusta que se faz aos mercados, às vezes. O mercado ele é injusto. Dizer que o mercado é injusto é a mesma coisa que reclamar que meu carro não voa. O carro não foi feito para voar, o carro foi feito para ser dirigido no chão. O mercado ele não responde essas perguntas de igualdade social. Se isso for um problema, eu preciso lidar com isso em outra esfera da sociedade. Tá? Então tá. Como a externalidade pecuniária, quando as ações de um indivíduo afetam outros indivíduos ou firmas via preço, nós não temos um problema de eficiência, como esse gráfico está ilustrando. Mas quando a gente tem uma externalidade tecnológica, aí a coisa é diferente. Tá? Então vamos lá. Quando a gente tem uma externalidade tecnológica, olha o que acontece. Suponha que eu tenha a produção do bem X aqui e a produção do bem Y como antes. E suponha que eu não tenha problema de externalidade tecnológica. Eu não tenho nenhuma poluição, por exemplo, acontecendo. Eu vou ter minha fronteira de possibilidades de produção, que é essa daqui. Tá? Agora, suponha que eu introduzo uma externalidade tecnológica. Suponha que, por exemplo, na medida que eu produzo mais do bem X, eu poluo também, e essa poluição negativamente afeta a produção do bem Y. Por exemplo, suponha que o Y seja trigo e o bem X seja suco de uva, e quando eu produzo suco de uva, eu gero alguns rejeitos que eu jogo nos corpos hídricos, e isso vai afetar a produção de trigo, porque aquela poluição ali vai diminuir os lucros do produtor de trigo. Ou o produtor de trigo vai ter perdas, porque está lidando com água poluída, ou vai ter que limpar a água para usar uma água limpa e vai ter perdas de outra forma. Né? O lucro vai cair porque o custo vai aumentar. Então, nesse quadro inicial aqui, essa externalidade tecnológica não existe, talvez porque trigo e uva sejam produzidos em regiões distintas do país. Mas se essas regiões estiverem conectadas da forma que a gente falou lá, né, eu produzo suco de uva, poluo o rio e isso contamina a produção de trigo, olha o que vai acontecer. Quanto mais uva eu produzir, quanto mais suco de uva eu produzir, menor vai ser minha produção de trigo, porque eu estou gerando um dano adicional para a produção de trigo, um custo adicional. Então, olha o que vai acontecer. Quando eu não estou produzindo nada de suco de uva, a produção de trigo continua nesse pontinho aqui. Mas, à medida que eu produzo mais suco de uva, a minha função, a fronteira de possibilidade de produção começa a decrescer. Ela encolhe para a esquerda, está vendo?
Então, a externalidade tecnológica introduz um problema de eficiência. Eu estou encolhendo a minha fronteira de possibilidade de produção. E é por isso que economistas focam na externalidade tecnológica, tá? Que ela gera um problema de eficiência. E é nisso que a gente vai focar nesse curso. Do ponto de vista técnico, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Isso aqui é uma nota para quem já viu economia, alguns princípios básicos. O que a gente tem? A gente tem a produção de X e de Y, nós temos a fronteira de possibilidades de produção, e nós temos um conjunto de curvas de diferença para essa sociedade, supondo que a gente consiga fazer esse conjunto de curvas a gente consiga pensar em utilidade a nível da sociedade, o que a gente chama de bem-estar. E aí, olha o que vai acontecer. A sociedade a gente já viu que do ponto de vista da produção, ela vai acontecer ao longo da fronteira de possibilidades de produção, no mercado competitivo. Agora, em qual ponto exatamente? Bom, isso vai depender das preferências dos indivíduos, né? Então, esse ponto aqui, por exemplo, isso aqui são curvas de nível, né? Esse ponto aqui, curvas de nível que representam o bem-estar, é o ponto onde vai acontecer a produção e o consumo, tá? E aí, essa linha aqui, que é tangente a ambas, nada mais é do que a representação dos preços relativos que a gente viu lá para trás. Agora, olha que interessante. Essa curva da fronteira de possibilidade de produção é côncava, a curva de indiferença é convexa, então eu vou ter uma solução única para a produção, tá? Agora, quando a gente tem externalidades, é possível que a gente tenha não convexidades. Com não convexidades, é possível que a solução de mercado para os bens X e Y não seja mais única. Então, eu posso ter mais de um vetor de preços que resolve meu problema aqui de maximização. Isso, do ponto de vista técnico, as coisas ficam bem mais simples quando a gente não tem externalidade. Isso aqui é um parênteses, tá? Isso é o que a gente chama de não convexidade. A externalidade pode criar isso. Mas o foco que a gente vai ter aqui nesse curso é o fato de que as externalidades vão introduzir perdas de eficiência, tá? Ineficiências. Legal. Está claro esse ponto? De por que a gente vai focar em externalidades tecnológicas e não pecuniárias? Ótimo. Então, agora vamos voltar para os slides e vamos ficar um pouquinho mais técnicos agora. Já está visível a minha tela? Tá. Bom, definida a externalidade pecuniária, vamos pensar no que seria ótimo para uma sociedade quando externalidades existem. Aí agora a gente já está saindo daquele modelo bem amarradinho, bonitinho, da economia com competição perfeita e onde os teoremas do bem-estar 1 e 2 se aplicam. Então vamos pensar o seguinte, para a gente entender o que seria o nível ótimo de externalidades. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pensar em poluição, né? A provocação que eu gosto de fazer é o seguinte, é perguntar para as pessoas qual que é o nível ótimo de poluição. Sem pensar muito, que resposta que vocês me dariam? Zero, né? Então, essa é a provocação. O nível ótimo de poluição, a nossa intuição é dizer que é zero.
Agora eu vou fazer uma provocação aqui, bem ridícula, mas que ilustra o meu ponto. Quem aqui se preocupa com mudança climática? Acho que muitas pessoas, né? Eu vou supor que muitas pessoas se preocupam com mudança climática aqui. Mudança climática, a gente sabe que vem de emissões de gases do efeito estufa, que alteram o balanço existente aí de muitos e muitos anos na atmosfera, né? E um equilíbrio que foi alcançado ao longo da evolução da Terra, e isso contribui para o aquecimento global. Então, tá bom. Se todo mundo aqui se preocupa com o aquecimento global, a minha sugestão é o seguinte: hoje à noite tem uma coisa que vocês podem fazer para contribuir, para dar sua contribuição para melhorar o planeta. É o seguinte: hoje à noite, depois da aula, tomem um banho, com uma boa refeição, coloque uma boa roupa, deita na cama e para de respirar por 20 minutos. Quando a gente expira, óbvio que esse é um exemplo ridículo e eu não vou fazer isso, né? Não quero que ninguém faça isso. Mas o meu ponto é, quando a gente respira, na nossa expiração, nós emitimos CO2, né? Que contribui para os gases do efeito estufa. Então, e no ponto que a gente está hoje, né, que a Terra está saturada, qualquer contribuição adicional, que está saturada não, desculpa, que os gases do efeito estufa estão num nível que eles já estão causando mudanças no clima, ou se não estão, a probabilidade de causar no futuro próximo é grande, qualquer unidade adicional vai contribuir para isso. Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: por que eu não vou fazer isso e ninguém deveria fazer, na minha opinião? Porque aquela unidade adicional de carbono que eu emito quando eu expiro, de gás carbônico que eu emito quando eu expiro, ela tem um benefício para mim que é muito maior do que o custo dela. Ela tem um custo para a sociedade, mas ela tem um benefício gigantesco para mim, ela me mantém vivo. Então, do ponto de vista de otimização, aquela unidade de carbono que eu emito faz sentido. O benefício que ela gera é maior do que o custo. Tá? Isso sugere que a poluição ótima, do jeito que nós vivemos hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje, não pode ser zero. A poluição ótima zero significaria que a gente estaria parando de viver como a gente vive. A gente tem um impacto sobre o meio ambiente. Né? A pergunta, então, é: quanto que é demais? Tá? Eu respirar aqui o meu ar e emitir CO2, isso aqui vai gerar um benefício gigantesco para mim e um dano relativamente pequeno. Então, do ponto de vista econômico, o benefício é maior que o custo, isso vale a pena. Mas onde é que a gente para? Emitir toneladas de CO2 na atmosfera com queima de combustível fóssil, a gente tem indicações fortes de que a gente meio que passou da conta. Né? Os danos, o que eu chamo de passar da conta aqui, para ser bem explícito? Os danos de mais unidades de emissões com esse nível de emissão são maiores do que o benefício que essas unidades estão causando para a gente, vão trazendo para a gente. Então, ficou claro o meu ponto? Eu gosto de fazer essa provocação e dar esse exemplo bem ridículo, porque ele ilustra o que está acontecendo. Do ponto de vista de uma empresa, por exemplo, é a mesma coisa. Tem muitas empresas que hoje poderiam emitir zero. Qual que é uma forma da empresa emitir zero hoje? Muitas delas. Fecha as portas. Aí a pergunta é: o benefício social de produzir zero e poluir zero é maior do que o custo social? Em muitos casos a resposta vai ser sim, em muitos e muitos outros a resposta vai ser não. Tá? Então nós estamos na procura desse ponto aqui. Qual que é o nível ótimo de poluição? Se ele não é zero, mas também a gente tem evidências de que em muitos casos ele passou do ótimo, no sentido de que unidades adicionais de poluição geram mais dano do que benefício. Bom, vamos tentar organizar o nosso pensamento com um modelo teórico. Alguma pergunta? Só uma pergunta. Diga, Renato. Eu posso entender esse nível de poluição como se fosse um nível autônomo?
eu posso começar com um ponto de partida, tem tipo assim, um nível autônomo de poluição. E aí eu vou ter um adicional que vai ser a taxa crescente, que a ideia é diminuir essa taxa. Posso imaginar assim ou não? Bom, eu não sei exatamente o que você tem em mente quando você fala do nível autônomo de poluição. É porque é seguir esse seu raciocínio, né? Que a gente gera alguma poluição. Sim. Ou seja, se a gente parar de gerar, vai morrer, né? Foi imaginar, né? Então, a gente tem que ter um consumo X de poluição para poder permanecer vivos. Por que eu estou relutante em dizer isso? Pelo seguinte, o nível ótimo de poluição ele vai depender muito do contexto social. Um exemplo, os Estados Unidos eles proibiram o uso de DDT. DDT é um pesticida que era usado há décadas atrás nos Estados Unidos e ele acumula no ecossistema e ele tem danos importantes para a fauna e para a flora. Um dos problemas que ele estava causando, que era bem emblemático nos Estados Unidos, era a contaminação das águias, né, que são o símbolo do país. E ele vai contaminando, né, o plâncton, ele contamina o plâncton, contamina o peixe, contamina a águia, e ele vai ficando acumulando nos organismos até chegar a uma concentração alta lá na água. E os Estados Unidos decidiu que aquilo não era uma coisa legal, no sentido de que o custo, o dano que aquele pesticida estava trazendo para a sociedade era maior do que o benefício. O benefício era aumentar a produtividade, tá, da agricultura. E aí os Estados Unidos baniu o uso de DDT. Só que existem fábricas que produzem DDT em diversas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, e eles são exportados para outros países. O que é isso? O que significa isso? Será que isso é uma conspiração horrível contra países em desenvolvimento? Países que consomem, por exemplo, DDT são alguns países da África. Isso é uma conspiração de um país forte querendo gerar lucro às custas de outro país? A gente tem que olhar para isso com muito cuidado. As Nações Unidas, na verdade, recomendam o uso de DDT numa dosagem adequada para combater o mosquito da malária. Então, o mosquito da malária ele causa danos enormes à saúde, ao bem-estar, à economia no mundo inteiro. Morte, por exemplo, de crianças. E alguns desses países estão fazendo um julgamento. Olha, isso é um poluente, e ele tem um custo, só que o benefício que ele está trazendo nesse contexto em particular é gigantesco. Eu estou salvando crianças e reduzindo a transmissão da malária. Então, eu estou tentando evitar a palavra autônomo porque ela parece que sugere um nível absoluto e a gente parte daí para frente. Isso vai depender muito do contexto social. Tá? Em alguns, esse exemplo que eu dei, o que você chamaria de nível autônomo nos Estados Unidos é 0 de DDT, de poluição. Mas em alguns países expostos à malária já não é mais 0. Tá? Isso vai depender muito do contexto social, das preferências também dos indivíduos. Das preferências dos indivíduos e dos incentivos que elas encontram. O economista não gosta muito de dizer que preferências são diferentes de um lugar para outro. A gente gosta de pensar que gente é gente no mundo inteiro. Por que isso? Porque se a gente disser que as preferências são diferentes, a gente explica tudo que a gente quiser na vida, né? Isso acontece num lugar e não acontece no outro porque as preferências são diferentes. A gente foca muito mais nos incentivos que as pessoas têm. E eles podem ser diferentes em contextos diferentes, como esse exemplo que eu dei do DDT e da malária. Mas também existe alguma evidência de que existe alguns impactos e alguma heterogeneidade em preferências. Né? Isso é uma coisa que a gente tem evidência que existe também. Mas então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma economia, uma sociedade composta só de 2 indivíduos. Indivíduo número 1 e indivíduo número 2. Tá? Mais uma vez, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu sei que não existe sociedade que é assim, que é pequenininha assim, mas eu estou tentando explicar um ponto da forma mais simples possível. É isso que a gente está querendo fazer aqui.
Então, tem dois indivíduos, 1 e 2, nessa sociedade. Eles são tomadores de preço de L bens de mercado. Então, eu tenho um número L de bens de mercado nessa economia. E esses indivíduos, eles não conseguem influenciar os preços. Eles simplesmente aceitam o preço que está lá no mercado e é isso aí. E esse vetor de preços, ele está no espaço RL. Tá? Para cada produto L, cada produto eu vou ter um preço. Então, eu tenho L produtos, eu tenho L preços. Olha que coisa interessante aqui. Eu estou dizendo que o P está no RL. Esse R aqui, L, inclui a possibilidade de preços negativos. Tá? Preços negativos existem em economia. A gente paga preços positivos para consumir um bem, por exemplo, maçã, e a gente é pago para consumir um mal, por exemplo, lixo. Né? A empresa que consome lixo, você tem que pagar para ela consumir aquele lixo e dispor daquele lixo para você. Então, nesse caso, o preço é negativo. Eu, empresa, sou paga para consumir o lixo. Maçã é um bem, eu, consumidor, pago para consumir uma maçã. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, tá? Mas, enfim, esses são bens de mercado. Nós vamos supor que cada um desses indivíduos tem uma riqueza inicial WI. Tá? Pode pensar na renda inicial desse indivíduo, a renda WI. W1 para o indivíduo 1, W2 para o indivíduo 2. Nós vamos dizer também que a utilidade de cada indivíduo depende dos L bens que o indivíduo consome, maçã, laranja, livro, internet, tudo, tá? Que o indivíduo consome, esses L bens de mercado. E a utilidade de cada um desses indivíduos também depende de uma ação H que o indivíduo 1 realiza. E aí eu estou dizendo que H está no espaço R+, ou seja, ela é uma ação com valor positivo. Tá? Por exemplo, no nosso caso aqui, se a gente fala de poluição, é uma quantidade positiva de poluição que o indivíduo 1 vai emitir. Mas poderia ser uma outra ação também, como tomar uma vacina. Tá? Então, a utilidade de cada indivíduo, essa UI aqui, ela depende da quantidade de cada um dos bens que o indivíduo consome e dessa ação H. Essa ação H, mais uma vez, é uma ação que é feita pelo indivíduo 1, mas ela afeta tanto o indivíduo 1 quanto o indivíduo 2. Como é que ela afeta o indivíduo 2? Bom, primeiro, como é que ela afeta o indivíduo 1? Ela tem que aumentar o bem-estar do indivíduo 1, senão o indivíduo 1 não faria aquilo. Né? Então, se eu sou uma firma, ou se eu sou um consumidor e eu poluo, eu estou poluindo porque aquilo aumenta o meu bem-estar na medida que eu consumo, aumenta meu lucro. Agora, como é que é o impacto dessa ação H no indivíduo 2? Se o aumento da ação H diminuir a utilidade do indivíduo, isso aqui é derivada, né? Essa notação aqui é derivada da utilidade marginal, então a gente tem uma externalidade negativa. A poluição feita por indivíduo diminui o bem-estar do indivíduo 2. A poluição feita pelo indivíduo 1. Se a derivada for positiva, então eu tenho uma externalidade positiva. O indivíduo 1 toma uma vacina e o indivíduo 2 se beneficia com isso porque é menos uma pessoa para transmitir a doença. E a gente vai supor aqui que a gente tem uma utilidade quase linear com relação a um bem numerário. Essa é uma simplificação. Eu estou fazendo essa suposição aqui só para simplificar a álgebra e focar no ponto que a gente precisa focar. Ela não é uma suposição que é vital para as conclusões principais acontecerem. Então, nessa economia, o problema do consumidor é esse daqui. É maximizar a sua utilidade, que depende do consumo do bem X1. Então, por exemplo, se o indivíduo I aqui for o indivíduo 1, X1 é a quantidade que o indivíduo 1 consome do bem 1. E essa notação aqui, ó, X menos 1I, se o indivíduo for o indivíduo 1, por exemplo, menos 1 do 1 significa todos os demais bens, exceto o bem 1. Então, é o bem 2, 3, 4, até o bem L. Tá?
Então, a utilidade do indivíduo, ela se divide dessa forma. Esse pedaço aqui é uma função não linear, tá? Esse pedaço aqui é uma função linear, é linear, quer dizer. Por isso que a gente chama de uma função quase linear. Ela tem um componente linear, que é a soma desses dois bens, mas um pedaço dela é não linear. Tá? Isso é interessante para a gente porque facilita a nossa conta, a demanda por esses bens aqui, elas não vão depender da renda do indivíduo. Então, o indivíduo está maximizando a sua utilidade sujeito à sua restrição orçamentária. Ou seja, a renda do indivíduo, ou a riqueza do indivíduo I, é dividida em gastos com os bens X2 até XL, mais o gasto com o bem X1. A gente diz que X1 é um numerário, né? Ou seja, o preço dele é igual a 1. Então, todos os preços são relativos ao preço do bem numerário. Se esse termo é novo para vocês, quando eu estava na graduação, nós tínhamos uma regra. Quem fizesse pergunta nos últimos 5 minutos da aula tinha que pagar uma cerveja para os outros. Então, o bem numerário ali era a cerveja. Tudo era definido em termos de cerveja lá na nossa brincadeira. A pergunta no final da aula estendia muito a aula, todo mundo queria ir embora para casa. Essa é a ideia. Então, tá bom. Nesse caso aqui, do problema do consumidor, a solução, as condições de primeira ordem vão ser essa aqui. Né? A gente monta o lagrangiano e maximiza com relação a xi, xh, e xi e h. A solução, as condições de primeira ordem para os bens de mercado, tá? Esses preços aqui só se aplicam para bens de mercado. Né? Essa ação aqui, como poluição, não tem um mercado para ela. Não está ninguém comprando ou vendendo poluição do ar ou da água aqui. Então, a gente monta o lagrangiano aqui e resolve esse problema de maximização, primeiro, com respeito aos bens de mercado. O que os indivíduos vão fazer no mercado? E a gente vai ter isso aqui. A derivada da função g vai ser igual a lambda p. Lambda é o multiplicador lagrangiano. E a derivada da utilidade com relação a x1 vai ser igual a 1 aqui, né? E esse 1 vai ser igual ao lambda. Então, a gente pode colocar esse lambda aqui e a gente vai ter o quê? E resolver para cada um desses bens aqui, o x menos 1, e a gente vai ter o quê? A demanda marshalliana pelos esses bens x menos 1 vai depender dos preços dos L bens, isso aqui é um vetor de preços, e da ação H que o indivíduo 1 tomou. Tá? Então, isso vai ser real para a demanda tanto do bem para o indivíduo 1 quanto do indivíduo 2. E a demanda marshalliana para o bem x1 vai ser a renda menos px menos 1. Tá? Então, essa equação aqui é verdadeira, né? Eu tenho o quê? A renda menos p vezes x menos 1. Isso aqui é um vetor de preço, aqui é um vetor de bens. Que tem L menos 1 preços, né? E menos x1 é igual a 0. Se eu resolver para x1, então essa aqui vai ser a demanda marshalliana pelo bem x1. A gente usa esse resultado, então, para fazer o seguinte. Vamos supor que o indivíduo escolha todos os bens de mercado de forma ótima. Então, esse indivíduo vai fazer o quê? O indivíduo vai ter uma utilidade que vai ser maximizada escolhendo os bens de mercado, XI, né, que vai ser essa expressão sujeita à restrição orçamentária de cada indivíduo. E a gente pode reescrever essa função utilidade maximizada como G de x menos 1i, mas a gente viu no slide anterior que x menos 1i depende de P e H, então vou colocar isso aqui dentro de volta. Tá? Então, a demanda, a utilidade maximizada vai ser o G de x menos i, que depende de preços e da ação H do indivíduo 1, mais x1. E x1 a gente viu no slide anterior que é igual a WI menos P vezes x menos i, que por sua vez dependem dos preços e da ação do indivíduo. Tá? Beleza. Aí, olha, essa aqui é a utilidade, então, que a gente vai estar chamando de derivada. É a utilidade que já está maximizada com relação aos bens de mercado. E
eu vou reescrever um pedaço dessa utilidade aqui da seguinte forma. Eu vou chamar de φi o GI menos PX menos 1. Tá? Só deixando esse WI de fora. Então, a utilidade derivada, para simplificar a notação, né, para comprimir as coisas, ela vai depender, ela vai ter a soma desse termo φi, que depende do preço dos bens de mercado, e da ação H que o indivíduo 1 toma, mais a renda do indivíduo I. Tá? Eu estou tirando isso aqui do Mascoléu, só que eu estou fazendo com um pouco mais de detalhe para vocês verem onde é que ele chegou. E aí eu vou fazer mais uma simplificação. Como eu sei que preço é dado, os indivíduos são tomadores de preço, eles não podem impactar os preços, eu vou ignorar o preço da minha história e vou dizer que o FII depende do H. H é uma variável. É ela que eu quero escolher. É a ação daquele indivíduo 1 que eu quero ver escolher para que ela seja ótima. Nem poluição de mais, nem de menos. O que é poluição de mais? É quando mais uma unidade de poluição gera um dano para a sociedade maior do que o benefício. O que é poluição de menos? Significa dizer que aquela última unidade gerou um benefício maior do que o dano. Tá? Eu quero estar naquele ponto onde as coisas se balanceiam e aí é o ponto que eu paro. Isso vai ser um resultado que a gente vai ver já. Então, tá bom. Nós partimos dos indivíduos. O que a gente está fazendo aqui? Que consomem L bens de mercado e cuja utilidade depende desses L bens de mercado e da ação H que o indivíduo 1 toma, que o indivíduo 1 faz. Nós supusemos que os indivíduos maximizam a sua utilidade com relação aos bens L de mercado, aos L bens de mercado, e a gente comprimiu, então, o restante que não foi resolvido ainda como função da ação H do indivíduo 1. Agora a gente pode escrever o problema do ponto de vista de otimização social. Qual que é o problema que a gente tem aqui, então? A gente já resolveu a demanda dos bens de mercado, produção, beleza. Agora a gente vai focar naquela parte que faltou. Eu quero escolher o nível ótimo da ação H que o indivíduo 1 toma. Qual que é esse nível ótimo? Ele leva em consideração não apenas o impacto que o H tem no bem-estar do indivíduo 1, é esse termo φ1 de H, mas também vai levar em consideração o impacto que a ação H do indivíduo 1 tem no indivíduo 2. Então, por exemplo, se o indivíduo 1 polui e H for poluição, isso vai aumentar o ganho que esse indivíduo vai ter de alguma forma, utilidade, lucro, o que for, mas vai afetar negativamente o indivíduo 2. Eu estou dando uma aqui de planejador social. Estou olhando para a sociedade lá de cima e estou olhando para todo mundo e eu quero decidir, eu quero levar em conta tudo o que está acontecendo, o impacto que essa ação H tem em todo mundo. Qual que é a solução interior aqui? A condição de primeira ordem. A condição de primeira ordem é que a utilidade marginal de H para o indivíduo 1 seja igual ao negativo da utilidade marginal de H para o indivíduo 2. O que é isso? Vamos entender isso aqui melhor. Suponha que H seja poluição. Tá? Então, o que vai ser? Φ' de 1 vai ser positivo, ou seja, aumentar a poluição em mais uma unidade aumenta o bem-estar ou o lucro do indivíduo 1. E Φ' vai ser negativo. Quando o indivíduo 1 aumenta a poluição, ele negativamente afeta o bem-estar do indivíduo 2. Porque o indivíduo 2, por exemplo, está respirando um ar mais poluído, está tendo mais problema de saúde. Tá? Qual que é o nível ótimo de poluição? O nível ótimo de poluição é aquele onde o benefício marginal, o benefício adicional de mais uma unidade de poluição para o indivíduo 1 é igual ao dano marginal que aquela unidade de poluição causou para o indivíduo número 2. Para quem não é familiar com economia, muito assim, marginal em economia significa adicional por unidade adicional. Então, o que é o dano marginal da poluição? É o dano adicional que ela causa por unidade adicional de poluição. O que é o benefício marginal da poluição? É o benefício adicional que a poluição traz por unidade adicional. Então, se uma empresa polui uma unidade adicional,
O benefício marginal vai ser o lucro adicional que ela vai ter por unidade adicional de poluição. O dano marginal para a vítima da poluição vai ser a redução adicional em utilidade que ela vai ter por uma unidade adicional de poluição. Então, se eu quiser achar esse nível ótimo de poluição, eu preciso equilibrar o benefício que ela traz com o dano que ela traz para a sociedade inteira. Tá bom? Se o benefício que ela traz for menor do que o dano, eu estou poluindo demais. Se o benefício que ela traz for maior do que o dano, então eu tenho espaço para aumentar mais a poluição. Tá? Esse ponto está claro? Isso aqui é um problema típico de maximização, né, que vem de cálculo. E ele está dizendo o seguinte para a gente: eu estou indo unidade por unidade de poluição. Aí eu estou pensando, a primeira unidade, qual que é o benefício dela? Está cá em cima. Qual que é o dano que ela traz? Está cá embaixo. Do ponto de vista social, ela se justifica. Segunda unidade, qual que é o benefício que ela traz? Está aqui. Qual que é o dano? Está um pouquinho abaixo. Ela também se justifica. Beleza, vamos continuar aumentando a poluição. E eu vou fazer isso até que o dano de uma unidade adicional seja igual ao benefício adicional. Se eu aumentar a poluição, aí o dano vai começar a ficar acima do benefício, ela já não faz mais sentido do ponto de vista social. É isso que a gente está fazendo. A gente está encontrando esse nível ótimo de poluição. Agora vamos olhar para os indivíduos de forma separada. Eu olhei aqui como planejador social. Eu reconheço que existem dois indivíduos na sociedade, um deles toma uma ação que afeta os dois, eu vou levar todo mundo em consideração. Agora vamos olhar para os indivíduos separadamente. Vamos olhar em particular para o indivíduo 1, porque é esse indivíduo que vai decidir o quanto de H que esse indivíduo vai realizar, quanto de poluição, por exemplo, que esse indivíduo vai realizar, vai produzir. Como é que o indivíduo 1 maximiza a sua utilidade escolhendo a quantidade H de poluição? Esse indivíduo vai poluir até que a utilidade marginal da poluição seja igual a zero. Né? Então, vamos lá. Mesmo raciocínio, mesma intuição. Né? Eu estou indo unidade por unidade. Estou operando uma firma. Qual que é o benefício adicional, benefício marginal de poluir a primeira unidade de poluição? Ele está lá em cima. Por que ele é alto assim? Porque ele faz a diferença entre a firma operar ou não operar. Então, ele é um pulo que ele dá do lucro zero para um lucro positivo. Segunda unidade de poluição, ela me traz um benefício positivo também. Então, possivelmente um pouco mais baixo. Terceira unidade também me traz benefício positivo. Aumenta meu lucro. Então, vou continuar poluindo. Enquanto o lucro adicional que uma unidade adicional me trouxer for positivo, eu tenho incentivo de continuar poluindo, não é verdade? Eu vou continuar poluindo até que esse benefício adicional fique igual a zero. Talvez eu pudesse poluir até mais ainda, mas aí o meu lucro pode ser que ele comece até a cair, meu benefício comece a ficar negativo, porque, por exemplo, eu estou num ambiente tão poluído que meus funcionários estão tirando licença porque eles estão doentes, meu lucro começa a cair. Então, essa unidade eu não vou produzir. Eu vou produzir poluição enquanto que ela me trouxer for um ganho. E eu vou parar quando ela não me trouxer mais nenhum ganho, quando ela for igual a zero. Agora, olha que interessante. Se a gente comparar o resultado aqui para o indivíduo 1 com o ótimo para o indivíduo 1, com o que é ótimo para a sociedade, essas coisas são diferentes. Para o indivíduo 1, é ótimo parar quando filhinha de 1 foi igual a zero. Para a sociedade, o ótimo do indivíduo 1 parar é antes disso. É quando filhinha 1 for igual a menos filhinha 2 de H. É quando ele ainda for positivo. Se eu tiver uma poluição, filhinha 2 de H é negativo. Né? Se eu colocar o sinal de menos aqui na frente, esse número aqui fica positivo. Olha o que a gente falou.
O ótimo para o indivíduo número 1 é ir poluindo enquanto o benefício marginal for positivo e até zero. Então, ele vai parar cá embaixo. Mas para a sociedade, ele devia parar ainda quando o benefício marginal dele é positivo e se equilibra com o dano que está causando para outras pessoas, para o indivíduo número 2. Tá? O que isso está me dizendo é o seguinte, a Cláudia está dizendo, isso lembra muito a tragédia dos comuns da ecologia. É exatamente isso, Cláudia. E a gente vai revisitar a tragédia dos comuns daqui a pouco. Não nessa aula, mas em aulas futuras. Isso tem a ver com comportamento estratégico que acaba levando um dano para a sociedade. Se as pessoas coordenassem e usassem menos os comuns do que elas usam, elas teriam um bem-estar social maior. A gente vai chegar nisso. Ótima observação, Cláudia. Você está conectando pontos aqui. A gente costuma falar muito da tragédia dos comuns no contexto de bens públicos. Você enxergou a tragédia dos comuns no contexto de externalidades. E a gente vai ver no fundo, que as duas coisas têm uma coisa em comum. Elas vêm essencialmente da mesma origem. Ótimo ponto. Então, o que isso está dizendo aqui para mim é o seguinte: o que o mercado vai me dar, o mercado descentralizado vai me dar, é diferente do que é ótimo para a sociedade. O teorema de bem-estar número 1 acabou de falhar aqui. Tá? No caso onde externalidades existem. Quando o indivíduo, lembra, lá no teorema do bem-estar, quando cada indivíduo persegue o seu bem-estar individual, ou cada firma persegue o seu lucro individual, ela acaba fazendo o que é melhor para a sociedade. Esse aqui é um exemplo onde isso não acontece. Tá? É o exemplo onde a mão invisível do Adam Smith não funciona. Depois a gente vai ver por que ela não funciona e como é que a gente sai disso. Aqui está uma ilustração gráfica do que está acontecendo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui no eixo horizontal o nível de produção da atividade H, por exemplo, o nível de poluição. E no eixo vertical, eu tenho o benefício que cada uma dessas unidades de poluição traz para o indivíduo 1 e o dano que cada uma dessas unidades traz para o indivíduo 2. E eu estou fazendo uma suposição heróica e estou traduzindo esses benefícios, esses danos, em reais, em unidades monetárias. Tá? Unidades monetárias por unidade. Então, por exemplo, se a poluição estiver em 0 e ela aumentar de um pouquinho, ela está trazendo esse benefício aqui para o indivíduo número 1, para a firma poluidora. E eu estou medindo esse benefício em unidades monetárias. E eu estou fazendo a seguinte suposição: na medida que o indivíduo 1 vai aumentando o nível da atividade H, o benefício adicional que essa unidade H traz para ele ou para ela, para a firma, ele vai diminuindo. Está vendo? Essa curva aqui tem uma inclinação negativa. E aí o que a gente viu? A gente viu que se o indivíduo número 1 olhar só para o seu bem-estar, o indivíduo 1 vai continuar poluindo até que o benefício adicional que mais uma unidade de poluição traz para esse indivíduo é igual a M. É igual a HM, desculpa, é igual a 0 no nível HM. Tá? O M aqui está de mercado, né? Como se tivesse deixado o mercado livre fazer o que ele quisesse. Na verdade, nem tem mercado por poluição, esse indivíduo iria poluir ao nível HM. Essa firma não vai poluir mais do que HM, porque aí ela começa a perder dinheiro, ela está contaminando os funcionários ali, eles estão ficando ausentes por um tempo muito grande, e ela está começando a perder dinheiro, ela nunca vai passar de HM. Tá bom. Esse é o que é ótimo para o poluidor. Mas e para a sociedade? Para a sociedade, a gente tem que levar em consideração não só o indivíduo número 1, o poluidor, mas ela vai levar em consideração também o dano que a poluição causa para o indivíduo número 2. Lembra, filhinho é um número negativo, né? Então, quanto mais poluição, maior vai ser o dano aqui
vai ser um número negativo maior em termos absolutos, né? Um número menor. Então, essa curva de dano aqui, ó, ela acompanha a mãozinha, por favor, aqui no gráfico, ela vai evoluindo da seguinte forma. Aí o que a gente fez, a gente colocar o sinal de negativo nela, aí ela fica, a imagem no espelho vai ficar essa daqui. Então, isso aqui é o negativo da utilidade marginal para o indivíduo 2, a gente chama isso de dano marginal, é o dano que é causado para o indivíduo 2. Do ponto de vista social, agora eu vou fazer o seguinte, vamos ver a unidade número 1 de poluição. Eu estou com 0 poluição e vou fazer ver a unidade número 1. Ela está causando um dano, um benefício, desculpa, para a firma, que é bastante alto. Mas ela está causando um dano para o indivíduo número 2. Talvez esse indivíduo número 2, esporadicamente, comece a ter uma dor de cabeça, uma vez por mês e tal. Por outro lado, ela está possibilitando essa firma operar, gerar emprego, gerar lucro e coisas do tipo. Do ponto de vista social, eu estou dizendo, olha, eu reconheço o dano que é causado para o indivíduo número 2, mas o benefício é maior do que o dano. Tá? À medida que eu vou aumentando o nível da produção de poluição, da atividade H, esse dano adicional vai caindo, o dano de cada unidade vai caindo, desculpa, o benefício de cada unidade vai caindo e o dano vai aumentando. Até que eu chego nesse ponto aqui, ó, no ponto H estrela, onde o benefício da última unidade poluída é igual ao dano que ela trouxe para a sociedade. Se eu poluir mais do que H estrela, por exemplo, no nível HM, que não tem nenhuma regulação do mercado, olha o que acontece. O benefício que ela trouxe para o indivíduo número 1 é 0, mas o dano que ela trouxe para o indivíduo número 2 é positivo. Do ponto de vista social, o benefício dessa unidade é menor do que o custo. Ela não faz sentido social. Tá? Da mesma forma, se a poluição parar aqui à esquerda de H estrela, a sociedade vai estar perdendo benefícios líquidos que poderiam acontecer se ela aumentasse um pouco a poluição. Quando é que a gente captura o máximo possível de benefício líquido? No nível H estrela. Tá bom? Então, o mercado desregulado, ou indivíduos sem nenhuma regulação aqui, sem nenhum controle da poluição, a gente vai ter poluição demais. Demais significa benefício menor do que o custo. Esse gráfico da esquerda é para uma externalidade negativa, mas eu posso ter uma externalidade positiva também, né? Eu posso ter o caso de vacinação, por exemplo. H, por exemplo, poderia ser o número de vacinas que uma família decide tomar. Né? O que a família vai fazer? Ela vai continuar tomando vacinas. Vacina talvez não seja um exemplo muito bom. Mas, enfim, vamos explorar porque essa possibilidade aqui. Quando a gente fala de número de vacina. Vamos pensar numa família grande que ela vai vacinando as pessoas e aí ela vai vacinar até o benefício de mais uma vacina foi igual a 0. Né? Ela vai parar no HM. Mas isso não é socialmente ótimo também. Por quê? Porque o benefício que a vacina traz não é só para aquela família, ela traz o benefício também para outras pessoas. Então, para o indivíduo número 2, existe um benefício marginal aqui, né, de ser vacinado, do indivíduo da família número 1 tomar vacina, que está sendo ignorado pela família número 1. O negativo desse benefício marginal é essa curva que está plotada aqui abaixo do eixo H. Então, o nível ótimo de vacinação, ele deveria ser, na verdade, H estrela. Só que as famílias, individualmente, vão escolher só esse nível de vacinação aqui. Porque elas estão pensando só no bem-estar delas. E no que elas pensam no bem-estar individual delas, elas não maximizam o bem-estar da sociedade inteira. O bem-estar da sociedade inteira aconteceria onde filhinha de 1 é igual a menos filhinha de 2, que é esse nível H estrela de vacinação. Não é uma coincidência que para muitas vacinas o governo distribui gratuitamente, né? Porque sabe que se os indivíduos forem comprar aquela vacina, eles vão se vacinar menos. Mas o que é ótimo para a sociedade inteira,
até em termos de custos, por exemplo, para o sistema de saúde dessa sociedade, é uma vacinação maior, então, com muita frequência, governos subsidiam várias vacinas. Tá? Existe uma expectativa que isso venha acontecer quando a vacina da Covid surgir. E dá para ver muito na pele, né? Isso ficou muito evidente. As pessoas, a gente tem uma recomendação aqui do uso de máscara, né? O uso de máscara pode ter um benefício para a pessoa, mas ela tem um custo também. Ela tem que comprar máscara, muita gente reclama que aquilo é incômodo e tudo mais. Só que ela gera um benefício para a sociedade inteira, né? Porque aquela pessoa diminui a possibilidade de transmissão, tanto de ser contaminada quanto de contaminar. Né? Como é que a gente... Só que muita gente deixaria de usar a máscara porque acha aquilo chato, ou porque tem que comprar aquilo na farmácia, não quero fazer isso. Quando o nível de uso de máscaras ótimo for maior do que o nível que os indivíduos usariam sem nenhum controle, a gente pode precisar de algum tipo de intervenção. No Brasil, em particular, o que está dizendo é o seguinte: o uso de máscara dos indivíduos ficaria em HM hoje em dia, mas o ótimo é H estrela. Como é que é a solução que, por exemplo, várias cidades do Brasil adotaram? É obrigar o uso de máscaras, porque sabe que se não obrigasse, ele seria reduzido. Então, e dá uma multa, por exemplo, para quem não usar as máscaras. E o caso da Covid está mostrando para a gente como é que uma externalidade positiva pode ter um efeito gigantesco. Quando a vacina surgir, a expectativa é que a economia volte a funcionar. Hoje tem várias pessoas em situações de extrema dificuldade, né? Pessoas que não tendo acesso ao trabalho, não tendo a mobilidade reduzida, essas pessoas estão em um estado muito difícil. Quando as pessoas se vacinarem, elas não vão estar beneficiando apenas a elas mesmas, mas elas vão estar possibilitando a economia inteira funcionar, ela vai gerar um ganho para a sociedade que é muito maior que o ganho individual, tá? De cada pessoa que decidir tomar a vacina. Tá clara a ideia? E eu espero que tenha ficado claro também a ideia de que o mercado falhou aqui, né? Se eu deixar tanto no caso da externalidade positiva quanto negativa. O mercado falhou no caso da externalidade negativa porque eu vou ter demais da atividade H, poluição demais. H aqui é poluição. O ótimo seria menos. E o mercado também falhou no caso de uma externalidade positiva porque eu vou ter muito pouco daquela ação positiva. Vacina, existe o argumento também para a educação, porque a educação ele vai além, especialmente a educação básica e fundamental, até o ensino médio, porque ela o benefício vai além do benefício que ela gera para o indivíduo. Ela gera um benefício para a sociedade inteira. Né? E, então, no caso de uma externalidade positiva, o mercado também falhou, porque ele está produzindo HM, mas o ótimo seria H estrela. Tá? Dúvidas até aqui? Não? Legal. Como é que a gente sai desse imbróglio, então? A gente viu que o mercado vai dar uma coisa que é subótima. Ou poluição de mais, ou vacina de menos. Né? As soluções clássicas que a gente tem são comando e controle, tá? A solução de cotas de poluição, por exemplo. A solução de preço, que vem do economista britânico Pigou, e a solução de quantidade, ou mais, como é que fala? Mais fundamentalmente de direito de propriedade, de atribuição de direito de propriedade. Isso veio do Ronald Coase. Ronald Coase, a contribuição do Pigou é dos anos 20, 30, 1920, 1930, essas décadas. A contribuição do Pigou é dos anos 40 a 60, teve várias coisas sendo produzidas aí. Ele tem um paper famoso que é The Problem of Social Cost,
que abre o caminho para isso, para esse tipo de solução. E nós vamos falar dessas soluções distintas aqui. Deixa eu falar primeiro da solução de comando e controle, que é a solução mais comumente adotada no mundo inteiro. A solução de comando e controle diz o seguinte: o governo fala, olha, se eu deixar vocês poluírem o quanto quiser, eu sei que vai acontecer isso aqui, a poluição vai ser HM, então eu vou passar uma lei que diz que a poluição tem que ser limitada a H estrela. Como é que eu faço isso? Ou eu falo para você, eu limito a sua produção, por exemplo, ou eu exijo que você use algum equipamento despoluidor, um filtro, por exemplo, na sua chaminé, ou que você limite o consumo de algum certo insumo. Essas são leis de comando e controle. Tá? Essas são políticas de comando e controle. Eu especifico o comportamento que você vai ter. E olha que esse nível ótimo e essas leis aqui vão depender do contexto social. Se H fosse DDT, esse gráfico aqui faz bastante sentido para países que lidam com o problema da malária. Tá? Então, tem um nível ótimo, positivo de uso de DDT. Mas se isso aqui fosse DDT nos Estados Unidos, essa curva aqui de dano marginal, ela estaria cá em cima. Ela estaria sempre acima de filhinha 1. A curva menos filhinha 2 seria sempre acima de menos filhinha 1. Então, o nível ótimo de poluição para aquela sociedade é igual a 0. Tá? E os governos vão poder passar essas políticas. A política que o governo americano passou foi o seguinte: a política de comando e controle foi proíbe o uso de DDT. O nível ótimo aqui é 0. Outros países podem dizer, vocês podem usar essa quantidade de DDT para eliminar o mosquito da malária, essa quantidade H estrela, não mais do que isso. Esses países estão dizendo o benefício que o DDT está trazendo é maior do que o dano. Essa solução, obviamente, requer que o governo conheça as curvas de benefício marginal e de dano marginal. As outras também requerem, né? E esse tipo de política pública, chamada de comando e controle, que dita o comportamento dos indivíduos, é o que é tipicamente mais usado em política ambiental no mundo inteiro. A partir da aula que vem, nós vamos começar a falar de soluções econômicas, de incentivo econômico. E a gente vai falar as duas mais fundamentais aqui, que são a solução de preço, que é o imposto sobre a poluição, e a solução baseada em direitos de propriedade, que são os famosos títulos negociáveis de poluição, como do mercado europeu, por exemplo, de carbono. Tá? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, paramos por aqui e continuamos na semana que vem. Tudo certo, Sérgio? Então tá bom. Ok. Um abraço a todos, se cuidem. Boa tarde. Tá bom, professor. Ok.